Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um dos maiores ensinamentos que eu tive com Neville Goddard. É impressionante, né, o quanto que eu me identifico assim com ele. E isso aqui que eu vou explicar para você é um tanto quanto diferente do que muitas vezes você ouve falar, mas enfim, né, eu espero que isso não te traga mais confusão, mas a linha que eu sigo, é uma linha de Neville, é um pouco diferente de alguns, mas tem dado muito certo para mim, para as pessoas que eu atendo, exatamente isso que eu vou te explicar aqui agora, tá? E eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Primeiro, a gente vai conversar sobre o erro que mantém os seus desejos sempre no futuro. Depois a gente vai conversar sobre qual sentimento realmente cria a sua realidade. E a técnica, né, desse vídeo, que é a técnica do ainda me lembro, tá? Cara, é fantástico isso aqui, tá? Então, fica aqui comigo pra gente ter essa conversa. Começando aqui do começo, o erro que mantém seus desejos no futuro. É óbvio, né, que tudo começa com um desejo. É claro, né? Você não vai manifestar algo de bom que você não queira, né? A pessoa, antes dela ser milionária, ela tem que querer ser milionária, né? E isso serve para qualquer coisa. Então, o desejo começa daí. Só que, enquanto você mantiver isso como um desejo, ele vai ficar preso. Porque o desejo é sempre na frente, né? O desejo é sempre na frente, o desejo sempre é lá. E a vida e a manifestação acontece aqui, agora. Uma das coisas que eu aprendi com o Neville, e depois eu fui indo para uma linha mais científica, que não é a minha linha é uma linha mais mística, mais esotérica, mas fui vendo nessa linha mais científica, e a linha científica também está comprovando isso, que, cara, inicialmente parece uma loucura, né? Mas é assim, olha, presente, passado e futuro é ilusão mental. Tudo é presente. Tudo é presente. Eu gosto sempre de trazer essa mesma explicação aqui, foi a forma mais fácil que eu encontrei de explicar esse conceito, que não é um conceito simples, é coisa muito viajada isso daqui. Essa ideia de multiversos, né, de realidades paralelas, que é exatamente isso, né? Aqui, ó. É como se... É como não. Neste exato momento, eu estou gravando esse vídeo em uma quinta-feira, hoje é dia 26 ou 27, não sei, né, de março. Deve ser umas 2 horas da tarde. Neste momento, nessa data e nesse horário, estão acontecendo em possibilidades infinitas coisas. Tudo isso aqui está acontecendo num campo de infinitas possibilidades. Para quem vai mais no lado científico, vai falar assim, num campo quântico, né? Só que o que acontece? A gente, nesse corpo físico, a gente só interage com uma por vez. Então, existem aqui infinitas, mas aqui no nosso corpo material, eu só vejo, sinto uma, né? Então, o que acontece? Eu estou experienciando aqui uma realidade. E eu falo, exemplo, tá? Eu quero mudar de emprego. Eu quero mudar de emprego. Eu quero mudar de emprego. Ok. Essa aqui é a realidade do quero mudar de emprego. Só que qual que é a realidade onde você muda de emprego? É a realidade onde você diz, já mudei. Eu já mudei de emprego.
o eu já mudei de emprego, então essa aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, emprego antigo. Nossa, que lástima que tá minha letra aqui, né? Essa que você tá. E essa aqui é a do emprego novo. Como que eu passo dessa para essa aqui? Parando de querer. Começa no querer, mas não pode ficar só no querer. Depois do querer, beleza, eu já quero. Eu já vejo isso como algo possível? Sim. Aí eu trago pro eu sou. Lembrando também um conceito, né, do Neville, que é a lei da assunção, que é o eu assumo. Cara, precisa chegar no momento de assumir. Mas sabe qual que é o desafio aqui? Você vai assumir, só que por mais que essas realidades coexistam, né, aqui, a troca delas, na maioria das vezes, para o estágio de consciência que a maioria de nós estamos, ela não é assim. Quem trocava de realidade assim? Jesus, né? E outros, poderia citar outros aqui que, tipo assim, vai aparecer o pão agora, pum, apareceu. Tá curado agora, pum, curou, mesmo momento. Mas aí a gente está falando do nível de expansão de consciência surreal, né? Que é uma coisa que não é simples de chegar. Então, dentro de uma normalidade, você, para passar de uma realidade para outra, vai ter um período de transição onde você vai precisar ter assumido e você não vai ver nada. Olha só, aí que está o desafio. É isso aqui que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Quem consegue assumir e ficar um tempo sem ver nada, você venceu. Se você consegue isso, você venceu. Então, a primeira coisa que é preciso entender é isso. Enquanto sempre for a ideia de atrair, de lá na frente, de eu quero, não vai acontecer. Repito, começa assim, claro, mas em algum momento esse desejo tem que se transformar em assunção, em eu assumir que já estou. Beleza? E aí até para... Eu coloquei aqui esse exemplo, né, do emprego, até coloquei outros exemplos aqui, olha. É bem comum, né, por exemplo, nos clientes que eu atendo no método subliminar, boa parte deles, uma grande parte, enfrentam problemas de dívidas grandes, tá? Eu quero sair da dívida, eu quero, tá? Eu preciso assumir que a dívida já foi paga. E aí, dentro do assumir, entra o sentir, que eu já expliquei aqui várias vezes, que é uma coisa diferente da outra. O que é o sentir? É qual o sentimento após a dívida ser paga? É um sentimento de paz. Então, para as pessoas que estão com dívidas, quando eu atendo, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar a paz. Eu falo assim, olha, eu quero te ajudar a dormir e não pensar na dívida. A primeira coisa é essa. Só com isso eu já ajudo ela a mudar de realidade ali. Tá? Se a gente for pegar isso num aspecto de relacionamentos amorosos, é a mesma coisa. Ah, não, eu só vou conseguir me sentir completo se eu estiver com uma pessoa. E principalmente se eu tenho que ser a pessoa tal. Não. Se sentir completo faz com que aquilo aconteça. Sabe? Então, sempre é isso. O sentimento e a assunção precisa vir antes do que eu vejo. Isso precisa ficar muito claro, tá? Bom, continuando. Então, qual que é o sentimento que cria de fato, né? Então a gente fala assim, olha, o sentimento do desejo realizado, o sentimento de paz, como eu estou te dizendo aqui.
Cara, isso aqui eu acho que é a coisa que eu mais me identifico com o Neville e é como se eu, né, embora não tenha conhecido, é como se eu tivesse, é como se eu imagino que ele era da mesma forma como eu ajo com essas coisas. O sentimento que você tem que buscar é o sentimento de naturalidade. Esse é o sentimento que cria. Esse é o sentimento que manifesta tudo muito rapidamente. Não é o sentimento de euforia. Não é. Eu estava conversando esses dias com um grande amigo e ele estava passando por alguns momentos assim de ansiedade com relação a questões financeiras e tal. E já teve um momento assim muito bom. Enfim, ele estava falando comigo e falou assim: Nossa, Fabrício, eu tô me sentindo assim, cara, tô preocupado e tal. Pô, né, um tempo atrás eu tava aí com 500 mil na conta, cara, e nossa, isso me trouxe uma paz incrível. Eu tava em paz e tal, e eu preciso disso de novo. E eu falei, cara, você tá falando exatamente, a sua fala já é o que é preciso. Você já veio com a solução. A solução não é o dinheiro, é a paz. Ah, então, quando. Ele não falou, né? Quando eu tinha 500 mil lá, eu estava muito feliz, eu estava pulando de alegria, eu estava, nossa, fazendo, acontecendo. Não. Porque, cara, eu já passei por isso. Quando a gente não tem dinheiro, a gente imagina assim, nossa, quando eu tiver, pô, vai ser, cara. Eu vou andar de jet ski o dia inteiro, eu vou fazer isso, vou acontecer, vou comprar todas as roupas que eu quiser, vou comprar os carros que eu quiser. E não é nada disso. O sentimento de quem tem dinheiro é um sentimento de naturalidade. É não preocupar. Se eu pudesse te definir qual que é a maior diferença do Fabrício quando não tinha dinheiro e hoje, não se preocupar. É isso. Não se preocupar quer dizer naturalidade. Só que quando isso acontece, é muito louco. Algumas coisas, elas meio que perdem a graça. Olha que coisa. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de moto, né? E eu tinha uma moto que me atendia muito bem, né? Eu gosto de moto tanto pela questão da praticidade, mas como eu gosto também da sensação e tal. E eu tinha uma CB300, né? Quem conhece de moto, sabe? É uma moto, principalmente eu moro numa cidade relativamente pequena, né? 100 e poucos mil habitantes. Enfim, me atendia perfeitamente. Só que, falei, não, eu quero uma moto maior, né? E aí eu tenho uns amigos que têm, ia em encontros e tal, falei, pô, quero uma moto maior. E aconteceu várias coisas, comecei a pesquisar, enfim, e aí comprei uma Ducati, né? Que é uma moto muito boa, uma moto de alta cilindrada, né? Não sei se é considerado alta, são 800 cilindradas, não sei se alta é de 1000 para cima, enfim. E eu usei esses princípios para conseguir ter essa moto, né? Eu visualizava, eu já me via pilotando essa moto em primeira pessoa. Então eu colocava, por exemplo, vídeos de YouTube de pessoas pilotando a moto, onde eu via só o braço da pessoa, assim. Então eu ficava assim, eu via o braço e eu olhava assim, era eu ali, né? E a coisa de fato aconteceu. Só que sabe o que foi interessante? Quando eu fui buscar essa moto, nossa, Fabrício, você foi e pegou a moto e aí eu fiquei feliz. Não. Quando eu fui lá, sabe o que parecia? Parecia que eu tinha deixado a moto lá e só fui pegar de volta. Eu voltei com ela na maior naturalidade do mundo. Eu não fiquei nada eufórico. Por quê? Porque ela já existia aqui. Então já era natural. O sentimento que manifesta, o sentimento que cria, o sentimento onde você acessa a realidade que você quer, é o sentimento da naturalidade. Não é euforia, não é alegria, não é fazer coisas, não. E aí, com isso, a gente chega aqui a essa técnica do Neville, que é
do Eu Ainda Me Lembro, né? Qual que é a sugestão dele? Que aí, como eu disse aqui no início, né? Vai um pouco diferente do que se vê por aí. Enfim, se você vê muitos canais, eu não estou dizendo para você ficar só aqui, não é isso, sabe? Mas siga pelo menos linhas que são bem parecidas, senão vai dar problema. Porque cada pessoa segue a sua linha e provavelmente cada um já teve resultados ali com a sua linha. Mas se você quiser ver de tudo, vai virar uma salada de frutas aí que vai ser meio complicado, né? Então, porque qual que é a diferença? Muita gente diz, né? Ah não, pensa lá no momento em que a coisa está acontecendo, qual que é o sentimento que te traz. E a técnica do Eu Ainda Me Lembro, do Neville, ele sugere que você vá para o futuro. Tipo assim, olha, 3 meses depois. 3 meses depois. Então imagina, vamos colocar esse exemplo de dívidas, que como eu disse é um exemplo que é muito comum, né? Não é que o momento que você pagou a dívida. Cara, 3 meses depois da dívida. 3 meses depois. Como é que tá a vida 3 meses depois que a dívida foi paga? E aí você pode usar algumas frases. Por exemplo, né? Nossa, eu ainda me lembro no dia que eu quitei tudo que eu devia. Olha só isso. Eu ainda me lembro do dia que eu quitei tudo. Ele usa essa analogia, né? E ele fala também pra gente fazer como se fosse uma lembrança mesmo. Pensa no que aconteceu ontem. Você lembra do que você fez ontem? Eu lembro de algumas coisas que eu fiz ontem. Não de tudo, mas eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se eu já falei isso aqui, né? Mas além disso aqui que eu faço e tal, eu dou consultoria comercial para grandes clínicas de fisioterapia, tá? E ontem eu atendi um cliente presencialmente, ontem à tarde. Então eu passei a tarde lá, a gente vendo estratégias para aumento, crescimento, enfim, né? Realmente é uma clínica bem grande, das melhores do Brasil no nicho de fisioterapia. E eu lembro, a gente estava lá e a gente estava na sala de reunião, a gente usou um quadro, inclusive lá tem um quadro novo agora assim de vida. Eu falei, nossa, eu gosto muito de quadro, eu gosto das coisas para escrever e tal. Eu lembro de tudo isso. O que você deve querer é esse tipo de lembrança, sabe? Que o seu desejo seja como se fosse isso, de ontem. Quando eu falo disso, eu tô falando aqui de ansiedade de alguma coisa, Não, eu tô só falando, olha, foi isso. Pronto, foi isso que aconteceu. O que faz seu desejo acontecer é essa naturalidade. Entende? Não é, repito, não é euforia, não é... Não. É a naturalidade, ó. Fez sentido isso? Eu espero, sinceramente, que tenha feito sentido, que você tenha compreendido o que eu quis passar aqui pra você. E eu sei muito bem, né, que esses conceitos às vezes não são tão simples de entender, ou às vezes você entende, mas para aplicar eles também não é tão simples, né? E eu tenho algumas soluções aqui que podem te ajudar. A primeira é se você quer... Olha, Fabrício, eu preciso ver dinheiro urgentemente. É isso. Se esse é o seu caso, eu tenho aqui o ativador de dinheiro inesperado. Inesperado. É um nome forte, né? Provocador. Eu gosto bem disso, tá? Como eu trabalho com linha comercial, então isso aí pra mim, de nomes fortes, então é uma coisa que é muito tranquilo, e eu sei que algumas pessoas podem ficar incomodadas com isso, tá? Mas não me importa, porque são tantos depoimentos que eu tenho disso aqui que isso me dá muita tranquilidade, tá? Aqui, o que eu te ajudo nesse produto? A você manifestar dinheiro. Eu instalo no seu subconsciente que você já recebeu dinheiro
para que isso aconteça em até 30 dias. É isso. Tem um link aqui onde tem toda a explicação de como funciona, etc. Então, toca aqui, né, para você conhecer. E se você quiser, não, eu quero, Fabrício, cara, eu quero uma solução completa, eu quero mudar minha mente por completo, eu quero fazer uma reprogramação total, eu quero colocar na minha identidade, ativar a minha identidade de prosperidade, aí eu já tenho o método subliminar, né? Que é um método onde está te atendo individualmente, inclusive. Tá? E aqui abaixo tem também os detalhes de como que funciona esse método. Então, se você quer ajuda para colocar isso aqui de forma meio que automática mesmo no seu subconsciente, dependendo do seu momento, então escolha. Recomendo fortemente que você comece por aqui, porque aqui você já vai ver a coisa acontecendo. E detalhe, eu te falo, em 30 dias existe uma garantia disso, inclusive. Aqui na página tem os detalhes. Recomendo fortemente que você comece por aqui, caso você esteja na dúvida. Mas se você já falou, não, eu quero o mais completo mesmo, aí venha para aqui. Os dois links estão aqui na descrição, ok? Fez sentido aqui essa conversa? Me fala o que você achou, né? Se fez sentido aqui para você. Dê um like no vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreva e a gente se vê em um próximo vídeo.